Olá! Que bom estar aqui falando com vocês. Mais uma live, hoje uma live muito especial. Fui convidada para conversar com a Tabata Amaral, que é uma pessoa que eu admiro muito, e ela vai entrar aqui e eu vou adicioná-la aqui para a gente conversar um pouquinho. Adorei esse convite. Ela tem feito várias lives com mulheres, com meninas, enfim, falando um pouco aí. Acho que ela entrou. Não, então eu achei que era ela. Tá, eu acho que eu vou convidar aqui, porque aí fica mais fácil. Eu tô aprendendo a fazer isso aqui, gente. Já tô bem. Solicitei. Pronto. E muito feliz, Tabata, de ter recebido esse convite, de poder fazer aqui no meu perfil esse papo. Olá! Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bem, meu amor? Estou muito feliz com essa nossa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Uma Imagina, honra mesmo. a gente já tá para conversar tem um tempo, né? A gente tá Mas para você é uma mulher muito ocupada, com 1.001 projetos. Eu tava para estrear o programa, daí falei, caramba, como é que a gente vai fazer para conversar? Tava tudo muito confuso. Agora acalmou, estreou, acalmou, e a gente tá podendo conversar aqui. Não, estou Eu vou acompanhando tirar os também. comentários, eu não sei como fazer, eu vou tentar, aí depois a gente abre os comentários. Deixa eu ver como é que faz. Eu nunca tirei, primeira vez que eu Clica tiro. nos três pontinhos. Eu vou Tá, tentar ver se eu pronto, lembro. Aí, pronto, já resolveu. pronto. A gente aprende tudo nessa vida. Está desenroladíssima. Vou puxar então. Tenho assim 1.001 coisas para lhe perguntar, para conversar. Mas primeiro te agradecer, Angélica. É uma honra mesmo. Estou muito feliz. Explicando para as pessoas, faz alguns meses eu lancei meu primeiro livro, Nosso Lugar, o caminho que me levou à luta por mais mulheres na política. E esse livro vem me permitindo compartilhar a minha trajetória, essa luta pelas, das mulheres pelos diferentes espaços de poder, pelo nosso lugar, pelo nosso espaço. E eu estou conversando com mulheres maravilhosas como você. Conversei com a Obrigada. Luísa Brunet, conversei com a Amanda Richter, estou conversando contigo para a gente falar sobre essas trajetórias de mulheres que ocuparam espaços muito diferentes e como Uhum. é que foi isso, como é que é isso na vida de vocês. Então, Angélica, para começar, todo mundo lhe conhece, então eu não vou lhe apresentar. Talvez você seja uma das mulheres mais conhecidas nesse nosso Brasil, mas eu queria começar com um convite. Acho que todo mundo conhece a Angélica, que é apresentadora, que é atriz, que empreende 1.001 projetos, como esse que você está começando agora. Mas se você pudesse compartilhar um pouco com a gente da sua trajetória. Então, de onde você veio, o que que te motivou, quais Uhum. eram os seus sonhos, quais continuam sendo os seus sonhos. Acho que vai ser muito rico para a gente começar. Bom, Tabata, primeiro parabéns. Eu acho que você tem sido uma voz muito forte, potente, boa, é, e inspiradora, acho que para mim, para várias mulheres, apesar da sua pouca idade, você é uma menina que trabalha realmente por mais mulheres na política, trabalha realmente pela educação desse país. Você tem uma expressão muito grande e uma forma muito firme e carinhosa de falar, que eu acho isso incrível, né? Eu acho que a mulher tem isso, né? Ela impõe ali a sua opinião e tudo, mas de uma forma suave. Você tem essa suavidade, mas tem uma força muito bacana. Então, parabéns. Feliz e honrada de estar aqui também, fazendo parte desse grupo de mulheres. Eu comecei muito criança na televisão. Eu comecei com 4 anos de idade, fazendo já televisão, comerciais e tal. Depois, aos 12 anos, eu me tornei apresentadora, cantora. As coisas foram acontecendo assim. E sempre tive o apoio de mulheres maravilhosas, como a minha mãe, minha irmã, que sempre estiveram junto comigo. Nesse início, principalmente, eu era muito menina, né? E, e sempre assim, sempre tive esse apoio, essa força muito bacana. E assim, minha vida, minha trajetória profissional, ela sempre existiu, na verdade, né? Porque eu comecei muito pequena, então eu nunca não trabalhei, eu nunca não estive ali realmente fazendo as coisas que eu gosto. Eu sempre gostei muito disso, de me comunicar, de falar, de estar na televisão, isso desde pequena, mesmo sem saber ainda que era isso que eu queria fazer como profissão, já era uma coisa que
me dava muita felicidade, assim. Então, e aí foi. E aí as coisas e nunca parei e sempre tive, claro, altos e baixos, como em toda a carreira, momentos onde você fica questionando e tal, mas sempre com apoio bacana e sempre fui sempre olhando para frente. Acho que eu sempre estive em movimento, assim, sem ficar olhando muito passado, olhando para frente, procurando fazer aquilo que realmente eu sentia que era a minha missão, que era a minha intuição dizia. A gente também, mulheres, temos essa coisa da intuição, né? E eu sempre trabalhei muito a minha intuição. Então, eu sempre tive uma intuição bacana, que essa era meu propósito, era esse, que eu tinha que estar na televisão, que era o que eu gostava, que eu sabia fazer. E fui indo. Então, eu comecei muito pequena. Uma menina, na verdade. E eu não consigo nem imaginar o que é você começar na TV com 4 anos de idade. Porque, enfim, você é muito nova e tá descobrindo tudo com as pessoas assistindo, com as pessoas acompanhando. E eu imagino, Angélica, que você tenha se defrontado com situações muito difíceis. Ser mulher não é fácil, ponto. Ser mulher em espaços de tanta visibilidade, em que as pessoas muitas vezes emitem opiniões ou até mesmo agressões, como se não fosse uma pessoa de verdade, é ainda mais difícil. E aí uma coisa que eu esqueci de dizer você, assim como essas outras mulheres maravilhosas com quem eu estou conversando, são embaixadoras dessa causa por mais mulheres na política. E eu acho isso muito bonito, que vocês utilizem tudo que vocês construíram para falar, olha, tem uma causa aqui que é importante, que é que a nossa política tenha a nossa cara, que é que as mulheres estejam lá representadas também. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho assim, Tabata, que eu acho muito, muito lindo, desculpa te interromper, mas assim, eu acho muito lindo mulheres ajudando mulheres. Mulheres, a gente todo mundo na mesma luta, no mesmo caminho, assim, né? E não é as mulheres se sentindo representadas. Quer dizer, você falou da minha imagem, de usar outras mulheres que usam imagem para um propósito como esse. É muito, na verdade, não é. A gente tem que fazer isso, né? As outras mulheres têm que se sentir representadas. E para isso é o que? A gente tem que usar o poder de fala que a gente tem, a mídia, o que for, para estar nessa luta. E não é uma luta também contra os homens, tal. Não, é tudo junto. Nós estamos falando de estarmos juntos. Porque se fosse igual, a gente não estava falando disso, mas é que não é igual. Então a gente tem que falar para que seja igual. Não é uma luta contra, é para ser junto, é para ser igual. Então, assim, eu acho fundamental. Eu acho que eu recebi tanto do meu trabalho, da minha vida profissional, das pessoas, que de alguma forma eu sinto que eu preciso também devolver isso com a minha voz, com o poder de fala, como eu falei, com a forma com que eu tenho aqui, que é o meu público, que é as pessoas me ouvindo, né? Que é uma credibilidade que eu conquistei nesses... Fui fazer conta agora, nem sei. Tantos anos de televisão. Não sei, não consigo, mas essa hora eu não consigo mais fazer conta. Mas, enfim, desses anos todos. Então, assim, eu acho que é isso. De novo, eu acho que essa... É para estar junto, é para ser igual. E, de novo, também, eu acho que se fosse igual, a gente não estava precisando fazer campanha, falar disso. Então, é sinal que a gente tem que se mexer, né? Nós temos que ser aliadas nessa história. São alianças que a gente vai criando para mudar essa situação. Eu acho que já está... Hoje eu conversei bastante com muita gente também, num outro projeto que eu estava fazendo, muitas mulheres. E a gente chegou à conclusão que a coisa está andando, que a gente não pode retroceder, é voltar para trás. Agora é para frente, é falando, é discutindo. Eu sempre digo que o que a gente está fazendo é acelerando essa mudança, porque a gente acha que ela ainda está um pouco devagar. E para as pessoas terem noção, e eu gosto muito do que você trouxe, não é sobre homens contra as mulheres, ou um sou melhor do que o outro. É sobre homens e mulheres juntos poderem construir uma política diferente. Poderem construir um Brasil mais justo, mais desenvolvido, ético. E aí, Angélica, para quem está em casa nos acompanhando, poucas pessoas se atentam a esses dados, mas de cada 10 prefeitos no Brasil, 9 são homens. De cada 10 vereadores, 9 são homens. Então, a gente sempre fala, é uma luta por mais mulheres na política. Não é apenas por mulheres na política, é por mais mulheres na política. Mais mulheres na política, é isso. E Tabata, não só na política, em todas as áreas. Na verdade, a gente está falando engenharia, de mulheres em todos... A gente não pode, de novo, retroceder. Eu acho que daqui para frente é isso. É mais mulheres no mercado de trabalho.
né? CEOs em empresas, mais mulheres na política, em todas as áreas. Eu acho que esse preconceito, e a gente vive, sim, esse preconceito em várias áreas, uns maiores, outros, o preconceito racial acho que o maior, o que a gente sofre mais, mas tem esse preconceito também das mulheres. Há poucos dias, uma jornalista que eu admiro muito, inclusive que faz parte também da redação do meu programa, a Marilis Pereira Jorge, ela fez até um artigo na Folha falando sobre o episódio que aconteceu com a Kamala Harris, quando ela tentou falar e... Foi interrompida. E ela disse lá, e fez um artigo super bacana falando disso, quer dizer, acontece isso, as mulheres ainda são muito interrompidas, e você está falando e as pessoas não estão ouvindo, então a gente quer o quê? Ser ouvida. Tá ali junto, porque assim que tem que ser. Eu sempre brinco assim, gente, não é radical, é algo tão simples. É sobre você ter metade do talento de um país pensando soluções para os problemas desse país. Como você bem disse, na academia, no jornalismo, em todos os lugares, nós mulheres temos muito a contribuir. Muito. E aí, esse preconceito, e duas coisas que são super importantes. Sim, quando você soma o preconceito de gênero contra as mulheres com o preconceito racial, as coisas são ainda piores. Quando você soma isso o preconceito contra pessoas com deficiência, por exemplo. E essa é uma luta, gente, no final do dia, por uma sociedade melhor para homens e mulheres. E para isso a gente tem que... Para uma sociedade melhor, né? É isso que você está dizendo. Para uma sociedade melhor. A gente somos uma sociedade... todo mundo junto. E não dá para você... eu estou num lugar privilegiado e tal, então eu vou ficar aqui confortável. Tá bom. Não tá bom. Se não tá bom para o outro, não tá bom para mim. Né? Não tá bom para ninguém, se não tá bom para o outro. Então, assim, os homens, eu acho que eles também ficam um pouco perdidos com isso, né? Porque é toda uma coisa estrutural já, que a gente vive, desse preconceito, do preconceito com a mulher e tal, que a gente também, alguns homens estão tentando também entender isso. Eles ficam, acho que, um pouco perdidos, porque são muitas nuances aí, né? De preconceito e tudo, mas é tudo muito estrutural mesmo. Então, uma forma, eu acho que a gente faz hoje é tentar ensinar esses homens também. Eu concordo 100%. E mil coisas maravilhosas nessa conversa. Enfim, eu quero ter 3 filhos pelo menos, e eu penso que meus filhos, homens e mulheres, têm que ser feministas no sentido de lutarem pela igualdade entre homens e mulheres. Porque quando a gente fala da violência doméstica, por exemplo, a gente tem que ensinar nossas filhas a não tolerarem nenhum tipo de abuso, mas ensinar nossos filhos a não cometerem esse tipo de violência. Completamente. E é isso. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do combate à violência contra as mulheres, dessa cultura em que a gente é interrompida, em que a gente não se sente segura num ponto de ônibus, em que a gente é assediada, são várias formas de violência. Mudar essa realidade vai depender de homens e mulheres. Passa pela educação, passa por discussões como essa. E aí eu concordo contigo, quem está em qualquer situação mais confortável ou de privilégio mesmo, tem que lutar com ainda mais força. Com mais força, porque você tem, inclusive, armas e já tem mais força, porque quando você está numa situação menos privilegiada, você às vezes enfraquece, você às vezes não tem, né? Preocupado com outras coisas, mais urgentes. Se você tem o privilégio de estar mais confortável, né, na sua vida, de ter, né, uma escola, uma estrutura, uma coisa, então a sua luta tem que ser ainda maior, né? Você tem mais armas para isso, assim. E eu acho que e a mulher, assim, uma outra coisa que eu acredito muito é que essa sensibilidade feminina, né? A intuição, como eu falei, feminina, elas existem mesmo, é muito nosso isso. E, de novo, assim, a gente quer um mundo mais afetivo, a gente quer um mundo assim, né? Mas com essas nuances femininas que são muito bacanas. E os homens, eu acho que eles têm sentido isso também. Eu acho que eles podem se beneficiar muito desse aprendizado, né? Que a gente tem já instintivo na gente. E uma coisa bacana, tem 2 estudos mais recentes que mostraram, falando dessa sensibilidade, dessa forma diferente da mulher. Um deles, feito por pesquisadoras da Unicamp, que mostrou que municípios com mais mulheres eleitas têm uma mortalidade infantil menor. Por quê? As mulheres têm um olhar muito maior para a educação, para a saúde, para essas áreas. Mas não se limita a isso.
As mulheres têm muito a contribuir na economia também, por exemplo. E aí um outro estudo bem complexo mostrou que grupos que têm mulheres dentro, então homens e mulheres debatendo, tendem a criar soluções melhores. E que com mulheres na política, a gente tem uma política que é menos do embate, do confronto, da gritaria e mais da construção de ponte, mais do diálogo, mais da resolução do problema. Ou seja, a gente tem muito a contribuir nesse lugar, minha gente. Sim. E uma coisa somos complementares, somos complementares. A gente quer os dois lá, homens, mulheres, negros, brancos, periféricos, não periféricos, todo mundo. E uma coisa que eu falo no livro com muita força, Angélica, é que eu tenho muito orgulho de ser a primeira da minha comunidade, da periferia de São Paulo, a ter estudado fora, a ter sido eleita deputada federal, mas eu não tenho orgulho nenhum de ser a única. Porque, tudo bem, eu tive oportunidades incríveis. Agora eu tenho que lutar para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade. Com certeza. E muitas pessoas vão dizer, mas a Tabata foi eleita, então as mulheres conseguem. E aí no livro eu tento trazer um pouco disso. Olha, eu tive tantas oportunidades, tantas pessoas me ajudando, e ainda assim foi muito difícil. Imagina para quem sai ainda mais atrás. E aí quando a gente fala dessas desigualdades que se somam da mulher negra, da mulher periférica, da mãe, da mulher com deficiência, então a nossa luta tem que ser para que todas possam ocupar esse lugar. Para que todas possam largar da mesma posição, né? Porque o que acontece é que é isso, uma larga lá na frente, outra lá atrás, fica uma coisa, fica desigual demais, né? Fica desigual demais. Mas assim, eu acredito, Tabata, que é uma luta de todas, como a gente falou, mas você tem trilhando isso de uma forma brilhante. Hoje você está aqui me entrevistando, conversando, a gente está nesse papo aqui. Um dia eu queria fazer isso com você, porque tem uma história linda também. Você tem uma história linda de muita superação, né? De muita, enfim, de ter alcançado, né? Uma menina, uma mulher que alcançou realmente e continua se importando com o todo. Então, acho que temos muito. Um dia eu quero conversar, te entrevistar. Isso é o maior prazer. E é isso que me move, é ter muita consciência das oportunidades que eu tive, mas ainda mais consciência de que muitas pessoas nunca ouviram falar dessas oportunidades. E a maior marca desse nosso Brasil é a desigualdade. Esse é o maior desafio que a gente tem para enfrentar. Sim. Mas, Angélica, posso passar para a minha próxima pergunta? Sim, estou aqui já pronta. Simbora. Eu queria te ouvir um pouco nessa sua trajetória, sendo essa mulher que representa tanto para o Brasil inteiro, para homens e mulheres. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou por ser mulher? Você sente que em algum momento você teve que falar mais alto, ou falar mais vezes, ou se impor mais por ser mulher? Você já se sentiu sendo questionada, a sua capacidade? Como é que vem sendo essa experiência para a Angélica mulher? Eu acho que, Tabata, a gente vem cada vez mais prestando atenção nisso. Porque, como eu falei, como é uma coisa já enraizada né, um comportamento já que vem... nós mulheres mesmo, a gente nunca nem percebeu assim isso. A gente foi levando. Eu me lembro de quando eu comecei a prestar atenção. A gente agora que está falando mais, a gente está aqui fazendo essa live falando disso, hoje dei uma entrevista falando, a gente está falando mais nesse assunto. Então as meninas, eu acho que as mulheres, as jovens mulheres, elas têm mais... acho que elas têm mais embasamento, elas percebem mais, sabe? Sobre esse assunto. Eu não acho que a gente passava meio batido. Assim, a coisa, claro que aconteceu comigo, deve ter acontecido diversas vezes, mas hoje a gente presta mais atenção, hoje a gente está mais atento a esse tipo de situação. Acho que é isso, assim, eu acho que eu fico muito feliz que a minha filha, ela já vai encontrar e ela vai crescer já no mundo onde ela vai perceber, e ela vai gritar, e ela vai dar a opinião dela, e ela vai dizer, olha, eu não quero assim, isso não tá bom, me ouve, escuta o que eu tô falando, né? Eu não vi assim, porque é isso, a gente vem com uma crença limitante ali, numa coisa já que tem que mudar e que tá mudando, né? A gente tá tendo a oportunidade de falar disso agora. Isso não acontecia há alguns anos atrás, poucos anos. E uma coisa que você falou, esse machismo, ele vem enraizado nas meninas, nos meninos, e eu me lembro quando eu comecei a perceber isso. E eu tive uma trajetória nas Olimpíadas do Conhecimento e chegou um momento que eu representei o Brasil em várias competições mundiais de Química e Astrofísica e eu era a única menina. E foi um processo para eu entender que quando alguém dava a entender que eu não entendia sobre um assunto, ou me perguntava, ou insinuava que eu era meio menino demais, sabe? Essas pequenas piadinhas e questionamentos
aquela coisa de que viram para uma mulher que gosta de futebol e perguntam o que é impedimento? Que é uma coisa que nunca perguntam para um homem. São essas Sim. pequenas coisas. Coisa Um de menino da minha... dirigir, né? Ah, você, Dona Maria, olha aí, tipo, não sabe dirigir. Coisas. É isso, são pequenas coisas que a bestas. gente às vezes nem. Até faz piada também, ri também. Tudo bem, eu acho que a gente tem que rir. Eu sou uma sagitariana, adoro estar feliz, rindo e tal. Mas que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, acho que a gente tem que pegar esse bonde que está passando aí e ficar mais atento até quando a gente vai rir ou fazer uma piada ou brincar de alguma Com coisa. Por mais que não certeza. incomode a gente, incomoda muita gente. São pequenas coisas que viram coisas grandes nesse sentido do Vai preconceito. contribuindo para que nossas crianças cresçam com esses vieses e preconceitos, né? Sim, sim, total. Que Então, são acho que a essas gente tem piadas que essa são função, eu acho, de naturalizadas. prestar atenção. Hoje, a gente tem que prestar atenção, sabe? Tipo, mas fica muito chato viver assim, tem que prestar atenção em tudo. É assim, esse é é um típico discurso de quem não vive determinados preconceitos, não vive em determinadas situações ou nunca viveu. Então, assim, Sim. pode ser chato naquele momento, mas para e pensa que, assim, faz parte desse processo que a gente está vivendo aí de desestruturar algumas crenças aí que não fazem parte, que não são boas para muita gente, né? Então, assim, é um olhar para o outro, né? Eu acho que é isso que precisa, um olhar para o todo. E eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com isso também, porque a gente está falando aqui, pessoal, de piadinhas e comentários e coisas que machucam, mas esse é um Brasil que ainda é muito violento com as mulheres. Esse é o quinto país que mais mata mulheres em crimes de ódio, em que o ex-companheiro assassina a companheira, por exemplo. É o país que é extremamente violento com suas meninas. Mais da metade dos estupros que acontecem no Brasil diariamente são com meninas menores de 13 anos. E dentro Então, de casa. dentro de casa, o que é o pior. Então, eu trago esses dados para a gente olhar e pensar assim, poxa, eu estou aqui fazendo uma piadinha, estou aqui fazendo uma coisa que vocês estão aí sendo muito chatas, não sei o quê, mas para a gente combater essa violência, a gente tem que combater essa cultura machista como um todo. E ela começa com essas piadinhas, começa com falar assim, olha, talvez você não possa mais falar isso. Porque isso faz Nesses parte de um detalhes, né? todo que é Nessas coisas que muito são, isso maior. é bobagem. Nada é Muito bobagem. bobagem. É. Não, concordo demais. E isso vem muito na criação das crianças do futuro, né? Dos meninos, das meninas, para que Sim. eles não reproduzam essas violências. Porque é isso, não tem nada de natural com você questionar a inteligência de uma mulher, não tem nada de natural que na hora que uma mulher se posiciona, você fala da cor do batom dela, você fala do corpo dela, da roupa dela, e não das ideias que ela apresentou. Uhum, Não tem uhum. nada de natural a gente estar num ponto de ônibus e sentir medo. Não tem nada de natural uma mulher não estar segura em sua casa. Então, Total. é um todo que a gente tem que enfrentar. E eu tenho o meu sonho assim é que a minha filha veja essa live um dia assim, e fale, nossa, vocês estavam falando disso, isso nem existe A mais. gente já, ó, A gente já resolveu, tá tudo certo. Mas isso tem que ter um início, isso tem que ter, como você falou, tem que crescer junto ali, né? A gente tem que e é plantar uma essa luta semente. constante. Sim. Eu fico assim pensando, né? Esse mundo, a gente esquece quão recentes são as conquistas. 88 anos atrás, nem eu nem a Angélica poderíamos votar ou ser eleitas, porque a Constituição nos considerava incapazes para isso. Sim. É disso. Uma coisa que eu ouvi em uma live com a Antônia Pellegrino, que eu achei sensacional, ela falou assim, olha, antigamente as mulheres entraram no mercado de trabalho, mas elas tiveram que engolir muito assédio do chefe. Elas tiveram que engolir muita piadinha. Elas tiveram que aceitar muitos trabalhos por um salário muito inferior ao que elas mereciam. Porque era daquele jeito ou não era. E aí a gente vê que hoje, no mercado de trabalho, as mulheres, aos poucos e com muita luta, denunciam o assédio, lutam Sim. por salários iguais. Então, é uma luta constante. Gente, é isso, faz menos de 100 anos a Constituição dizia que a gente era incapaz, que a gente era inferior a um homem. É Sim. uma luta constante, E cumulativa. algumas conquistas, né? E eu acho que disso tudo que a gente está falando aqui, o grande pilar, o grande que pode melhorar e mudar isso tudo é a educação mesmo, assim, né? E a educação infantil, né? A começar pequeno mesmo, né? Começar na primeira infância, né? A educação na primeira infância. Esse é o nosso futuro, né? Essas meninas é que vão trazer para a gente
esse respiro e vão conquistar essas outras conquistas. A gente já teve essa que você falou, demorou 100 anos, estamos aí, mas assim, vão vir outras. E eu acho que a educação é sem dúvida um grande problema, porque a gente enfrenta muitos problemas na educação no país hoje, mas assim, é a grande solução, na verdade, né, para tudo isso. A educação dentro de casa e a educação fora de casa. Acho que é isso. E a gente viu muito isso nessa pandemia, os nossos guerreiros, aí, os professores todos, nessa luta, né, para ensinar, né? Quanta criança não voltando para a escola, evasão escolar enorme, e eles ali na luta, indo na casa de aluno, fazendo... Então, assim, são guerreiros, são guerreiras, né? Mulheres, hoje numa entrevista também, a entrevistada comentou sobre... homenageou a professora dela, e a gente começou a falar disso, né? Como esses professores de primeira infância, as professoras, elas são importantes para uma menina, para uma mulher, o quanto elas apoiam, às vezes, e elas nem sabem, mas assim, elas falam, vem para os poros, assim, você assimila aquilo tudo. Então, é uma profissão de uma importância psicológica, pedagógica, que precisa ser muito mais valorizada do que sem dúvida nenhuma, né? Eu concordo 100% contigo, Angélica, e pensando nessas crianças que nessa pandemia estão há 7 meses, crianças, adolescentes, muitos dividindo 2 quartinhos com vários familiares, sem internet, sem o equipamento, sem uma mesa para sentar e estudar, muitas vezes com um pai e com uma mãe que não aprenderam a ler e escrever, que não conseguem ajudar. Então, essa desigualdade aumentou muito na pandemia, a desigualdade da educação, e se a gente avançou um pouco, foi porque vários professores não desistiram de seus alunos. Não desistiram, guerreiríssimos, foram lá, né? Xerocando, estavam lá juntos. É isso, totalmente. A gente tem que, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a gente tem muito ainda que mexer, assim, essa valorização dos professores, sem dúvida nenhuma, e da primeira infância, principalmente. Eu concordo demais. E o quanto que essa figura do professor, da professora, é uma referência, né? Completamente. Para aqueles alunos, sabe? De alguém que fez faculdade, que está ali lutando pela educação. Uhum. E falando em referência, eu acredito muito no valor da representatividade. Tem um projeto que eu apresentei na Câmara, que é para que em uma semana do ano letivo, na escola, a gente fale das mulheres heroínas desse nosso Brasil. Então, quais são as grandes engenheiras da história brasileira, as grandes médicas, as grandes cientistas, físicas, políticas, para que nossas meninas, porque muitas vezes, isso na astrofísica, né? Isso é astrofísica. Quando a gente fala de buracos negros, de tudo, muitas mulheres contribuíram para essas descobertas, mas essas histórias não são contadas. Elas, via de regra, são ignoradas. Uhum. Então, eu acho tão importante que na escola a gente aprenda que, sim, nós temos muitas mulheres que ocuparam diversos lugares e a gente deve se inspirar nelas para que as meninas possam sonhar sem limites. Que então, loucura, né? Até isso, né? Até nessas conquistas e nessas coisas revolucionárias, né? As mulheres, elas são abafadas, digamos assim, né? Elas são... É muito legal você dar voz, na verdade, mostrar isso, até para incentivar outras mulheres a conquistarem outras coisas, assim. E tudo é representatividade, como você falou. Tudo é representatividade, né? Quando você vê alguém, quando a gente vê você falando aqui, uma menina que vê você falando, que conquistou e tal, essa menina, ela pode despertar nela, tipo, eu posso também, né? Eu posso também, é isso, ele vem da representatividade, de você se sentir fazendo parte, né? Você faz parte daquela história, então você consegue chegar lá, você vai... Então, assim, é tão importante, né? É tão importante você ter vozes fortes e que abrir mão até mesmo, às vezes, do seu bem-estar, vai, assim, para o bem-estar maior, para o todo, assim. Então, é muito legal, assim, você mostrar isso, assim, parabéns por esse... Mais essa, né, Tabata? Não, obrigada. E Angélica, avançando aqui com eu não sou uma entrevistadora, mas tenho aqui algumas perguntas para ti. Tá bom. Pensando um pouco nesse nosso Brasil tão desigual, tem um tema que eu trago muito no livro, que é a desigualdade do direito de sonhar. O que é isso? A gente sabe, minha gente, por A mais B, por 1 mais 1, sabe? Olhando estudos que nesse nosso Brasil, quem é negro sai muito mais atrás, tem menos chance de poder construir um futuro diferente, quebrar o ciclo da pobreza. Quem vem da periferia, quem tem uma deficiência, esse é um Brasil que separa muito as pessoas.
E tem uma coisa que foi muito constante na minha vida pessoal e também na minha vida como ativista pela educação. Eu venho da periferia de São Paulo, cresci em uma ocupação e me lembro que a primeira vez que alguém me perguntou o que eu queria ser, qual era o meu sonho, por assim dizer, sabe, aquela pergunta para criança. O que você quer ser quando crescer? A primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu estava na 7ª série, porque eu tinha ganhado uma bolsa em uma escola particular. E eu trago isso porque ninguém nunca tinha falado comigo na escola antes sobre sonho, sobre faculdade. Mas eu já tinha ouvido, meu pai era dependente químico, essa foi uma coisa que a gente enfrentou ao lado dele a vida toda, e eu já tinha ouvido, inclusive de familiares, você e seu irmão vão ser drogados igual o pai de vocês. E aí são essas profecias que muitas vezes são autorrealizáveis. O lugar onde eu nasci, por muito tempo, fez com que ninguém conseguisse ver um sonho para mim. E foi só quando eu fui para a escola particular com uma bolsa de estudos que alguém falou, olha, essa menina merece ter um sonho. Essa menina pode construir um futuro diferente para si. E meus professores, e a gente falava dos professores, né? Uhum. Foram eles, Angélica, que me devolveram esse direito de sonhar. Que pagaram almoço para mim quando eu ia para a escola com fome, pagaram transporte, compraram uma sapatilha para eu poder ir numa premiação. O meu professor de astronomia, Tiago, me deu um notebook antigo para que eu pudesse estudar. E se não fosse por esses professores, o meu futuro teria sido determinado pelo meu CEP, pelo lugar onde eu nasci. Sim, sim. E não tem nada mais errado do que isso. Do que isso. E você falou, quer dizer, você ouviu isso, e aí você foi para uma escola particular e essas coisas começaram a acontecer, e você teve esses anjos, esses professores que te incentivaram. Quer dizer, mas quantas meninas ficam ali no CEP, que elas nasceram e tal, e não tem essa oportunidade de uma escola particular ou de alguém que pegue pela mão e fale, não, olha só, você tem um potencial. Eu vou sonhar contigo. Eu vou sonhar com você, esse sonho é nosso. Essa frase, esse sonho é nosso, nós estamos juntos, é isso que eu acho que falta, né? Você se sentir. Com certeza. Você falou da sua história, que é uma história linda, uma história de sucesso, de realização, né? Você é feliz hoje com o que você faz, mas você teve ajuda, você teve uma corrente, né? Você teve oportunidade, gente sonhando junto, me ajudando. E é a oportunidade que eu acho que a gente tem que estar sempre alerta para dar para o outro, né? Sempre alerta para... Realmente, assim, como você falou, a desigualdade é o nosso grande problema. E no dia a dia a gente vive isso mesmo. E o nosso país é assim. Com alguns anjos que aparecem, que pegam pela mão um ou outro e que vão fazendo um trabalho heróico ali, né? De ajudar, de fazer, de acontecer. Mas eu tenho muita fé. Eu acredito muito, assim. Eu vejo que eu trabalho com o público desde muito pequena. E o povo é muito generoso. As pessoas são muito generosas. Elas se ajudam, né? Se você dá oportunidade, se você ensina um pouco o caminho das pedras, elas vão fazendo pelo outro. Isso é muito lindo de ver. O povo brasileiro, ele é assim, né? Ele se ajuda, ele vai indo, ele vai dando jeito, ele vai... E vai então, assim, vendo quem tá atrás e vai puxando junto. E vai puxando. Então, é lindo de ver. Falta oportunidade, falta a gente falar mais, falta você, né? É isso, o CEP não determinar realmente o seu futuro, mas dá para ser, né? Acho que tem uma... É que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter esperança e fé, assim. Mas também. Eu acho que a gente tem uma base boa aí, é só realmente ensinar o caminho das pedras, né? Tem uma frase de Frei Beto que está muito comigo esses dias. Já faz uma semana que eu penso nela toda hora. Que diz que nós devemos deixar o pessimismo para tempos melhores. Nesse ano tão desafiador, tão duro que a gente está vivendo, não dá. A gente não tem a opção de ser pessimista, de não ter esperança, porque a gente tem que sair. A gente vai ter que construir algo melhor. Totalmente. Totalmente. E já falando das mulheres, que é aqui a gente começou a conversar, eu acho que é uma dar a mão para a outra mesmo. Não tem mais essa história de mulher falando mal de mulher. Sabe? Você não precisa ser amiga, não precisa concordar com tudo que a outra está falando, mas você não precisa remar contra. É a favor sempre. Não tem mais... Isso está caído. É cafona você ficar, sabe? Botando as mulheres para baixo. Se você é mulher, você tem que jogar para cima, né? Porque a culpa é sempre da mulher. Porque na hora que uma sobe,
as possibilidades para todas vão ficando um pouco melhores. Sim, e essa coisa frágil, né? Esses dias eu estava pensando aqui, minha filha tem 8 anos e ela gosta das princesas, né? Da coisa da princesa, aí a Cinderela, as princesas clássicas. E eu sempre, claro, como mãe de menina, tinha 2 meninos, veio uma menina, eu queria vestir ela de princesa e levar para os parques para se vestir de princesa. E esses dias eu estava pensando, eu falei, gente, eu fiz um desserviço, porque assim, elas são todas essa coisa fraca, né? Não sei, eu gosto muito da Brave, que eu acho ela fortíssima, que eu acho que ela é uma princesa diferente. Mas eu pensei, falei, Eu gosto da nossa, Fiona também. eu tenho um arrependimento. A Fiona é maravilhosa, maravilhosa. Mas eu tenho um arrependimento, assim, que eu falei, caramba, não é isso que eu quero mostrar para minha filha. Não é essa, eu não quero que ela seja essa princesa que fica ali esperando o príncipe encantado, e aí ele manda buscar, vem lá o sapatinho, não sei o quê. Não, eu quero que a minha filha seja essa mulher forte. Que vai pra luta, que vai salvar o príncipe, às vezes. Então eu pensei, nossa, eu fiz um desserviço para minha filha, mas tudo bem, vou correr atrás, vou recuperar Mas é o que você isso. falou, a gente está aprendendo ainda. E eu acho, Angélica, que minha filha, minha neta vai virar para mim e vai falar: você não via isso? Eu vou falar: não, na minha época eu não via. Sim, Eu a achava gente não via, mas agora a gente vê. E você falou essa coisa do tempo, eu acho que as coisas estão andando. Estão andando, não sei, podiam sair mais rápidas? Podiam também, mas acho que elas estão andando. E eu acho que a internet, essa vida digital, ela está ajudando muito nisso para gente, para propagar, né, a luta, a vontade de ter mais mulheres aí falando e de ter, para acabar com preconceitos em todas as áreas. Então, assim, você saber usar com responsabilidade essa maquininha aqui é fundamental, porque ela ajuda muito, ela é uma ferramenta muito importante. Não para propagar o ódio, essa cultura do ódio não dá mais também é caído, não dá mais, gente. Já foi. A gente está falando aqui de amor, de ajudar o outro, né? A gente não quer mais falar de mal de ninguém, a gente não quer mais ficar ouvindo xingamento, a gente quer atitude, né? Não adianta também ficar só falando e não tomar uma atitude, né? Então, assim, não adianta ficar xingando, julgando. Enfim, eu acho que a internet, ela tá aqui muito para isso, como uma ferramenta do bem, né? Para fazer para o outro, para fazer para o todo, e não para ficar em julgamentos e nessa cultura do ódio que eu acho que realmente não funciona. Concordo contigo, a gente está precisando de muito mais ponte, diálogo, até porque o ódio ele só destrói, ele não constrói nada. E esse Brasil está precisando de muita solução, de muita construção. E de amor. De amor, solidariedade. Eu queria te fazer mais 3 perguntas. A primeira delas é sobre esse direito de sonhar. Eu sempre digo que a minha luta pela educação e a luta por mais mulheres na política, para que as mulheres possam ocupar o lugar que elas quiserem, são 2 lutas que se unem na luta pelo direito de sonhar. Por quê? Eu trouxe o meu exemplo, mas essa é uma coisa que eu vi como professora, como ativista. Quando a gente pergunta para os pequenininhos, Fundamental 1, qual é o sonho de vocês? Eu fiz isso faz uma semana com uma menina linda, a Keké, na Zona Norte, e foi a mesma coisa. Qual é o sonho de vocês? Todo mundo. Eu quero ser médico, bombeiro e policial. Eu quero ser astronauta. Ele sempre tem 2, 3 sonhos. A Keké queria ser dentista, cozinheira e cabeleireira, ao mesmo tempo. E não vai dizer que ela não vai ser tudo isso. É lindo de ser apresentadora, veterinária e aeromoça. Pronto, criança é isso. Sabe aquela coisa de contém sonhos? É crianças. Agora, quando eu falo com alunos do ensino médio, Angélica, isso sempre acontece. Eu pergunto, qual é o sonho de vocês? De cada 10 alunos, 1 levanta a mão. Eu faço isso. Eu sou ativista já há 10 anos, eu trabalho com alunos de escolas públicas há 10 anos, e eu vejo essa mesma realidade. Em algum momento, entre o Fundamental 1, os pequenininhos, e o ensino médio, esses jovens vão perdendo o direito de sonhar. Então, a luta por uma escola verdadeiramente integral, que é a escola que eu sonho, que mistura robótica, genética, ensina os meninos a sonharem, a resolver os problemas da comunidade, a serem resilientes. Essa escola que eu sonho, não é a que a gente tem hoje. Essa escola, no meu entendimento, o principal papel dela é fazer com que nossos jovens nunca percam esse sonho. Que eles vejam na escola o lugar que vai equalizar as oportunidades e que vai permitir que eles sonhem e sejam o que eles quiserem. Então, sobre educação. Quando a gente fala sobre mulheres na política, e essa é uma coisa que eu descobri mais recentemente, tem um estudo que eu sempre comento, porque ele é maravilhoso, feito na Índia, que mostrou que quando as mulheres eram eleitas chefes da vila,
as meninas tiravam notas melhores na escola e tinham sonhos maiores. É uma pesquisa, assim, massa. Elas se sentiam representadas ali por aquelas mulheres. Aí foi tudo assim, o pessoal de Harvard, MIT, Northwestern, FMI, tentar entender, eles viram que quando a mulher virava chefe da vila, se aumentava as expectativas em relação às meninas. Porque a família pensava, um dia ela pode ser chefe da vila. Sim. Ou seja, também tem a ver com o direito de sonhar. E aí eu queria te perguntar... Tem a ver com o direito sobre... de sonhar e de novo, tem a ver com o machismo, né? Com homens ali, e as meninas olham e falam, eu nunca vou fazer, não vou chegar, porque é mais com homens, né? É mais, mulher não vai chegar. E ela, quando vê que uma mulher chegou lá, ela vai se sentir representada também. Não, 100%. E o que, enfim, uma das coisas que mais me movem nessa luta é essa luta para que todos possam sonhar sem limites. Independente do CEP, da cor da pele, se é homem, se é mulher, da orientação sexual, independente de qualquer coisa. Que todos possam sonhar e sonhar sem limites. E aí eu queria te perguntar, qual que é seu sonho? Qual que é o seu sonho para você, para o Brasil, para nossas meninas? O que te move? O meu sonho é ver um mundo realmente mais igual e mais justo para todo mundo. Assim, eu sou mãe. Então, como mãe, eu tenho esse sonho para minha filha. Eu realmente sonho que um dia ela veja essa live aqui e fale, nossa, vocês falavam disso, vocês estavam preocupadas com isso. A coisa já andou, já estamos, sabe? Ai, que bom. Isso aí não, gente, já é outra história. Então, assim, obrigada, amor. Eu acho que o meu sonho é isso, né? Ver uma coisa mais igual para as mulheres, um mundo mais igualitário, a desigualdade, sabe? Acabar, né? A gente ter isso. Porque eu tenho... E eu falo da minha filha, mas tem os meus filhos também, tem os meninos também, de novo, né? E que sofrem também com isso, porque eu acho que na verdade, a gente vê que essa coisa machista também, ela prejudica os homens também, porque eles deixam de sentir, eles não podem sentir, né? O homem não pode sentir, o homem tem que estar ali, é o chefe da família, né? Ele não pode, de repente, querer ser outra coisa, querer fazer um outro trabalho, porque ele tem que trazer o sustento, ele não pode fazer um trabalho, de repente, que ele sonha, mas porque ele é homem. Enfim, é ampla essa conversa, mas assim, eu sonho por um mundo igual, mais igual, igualitário em todas as áreas, assim. E como você falou, eu também eu tenho fé, acredito, porque a gente vê a coisa acontecendo de alguma forma, sabe? Falta muito? Falta. Mas tem que começar, né? Então, a gente está fazendo, de repente, a parte desse começo, que bom, vamos lá. E a gente vai ter um futuro melhor para os nossos filhos. Acho que é isso, assim. E eu sonho com isso, assim. E hoje, acho que com o meu trabalho, eu conquistei tanta coisa bacana na minha vida, graças ao meu trabalho desde cedo, ao público que me acompanha há tanto tempo, ao carinho das pessoas. Hoje eu quero, de alguma forma, contribuir também com o que eu faço, com o que eu posso. Cada um dá o que pode, né? Contribuir da sua forma. Então, assim, com o meu trabalho, com a minha voz, de alguma forma, você me chama para fazer uma campanha, coisa, eu tô junto, vamos lá. Ou dentro do meu trabalho como apresentadora, no meu próprio programa mesmo, onde a gente quer falar um pouco desse olhar para dentro, de você se respeitar, da importância de você parar, respirar de vez em quando para continuar um trabalho, do estresse, o que ele prejudica a vida da gente, né? O estresse, realmente. Hoje conversei com a Luana Genô e ela falou isso, ela falou, às vezes eu converso com as jovens, com as meninas, que às vezes você tem que parar, ir para um cantinho, dar uma meditada e voltar para a luta. Às vezes você tem que sair um pouquinho, respirar e voltar, né? E é verdade, até para que a luta fique mais clara na sua cabeça ali, para você saber o que você está fazendo. Às vezes na loucura, e os jovens têm muito isso mesmo, né? De fazer, você esquece de respirar, de parar, de se olhar, de se cuidar. Então, assim, se o que eu faço, o que eu falo no programa, ou aqui, ou em qualquer lugar, ajudar uma pessoa que for, 2, 3, eu já vou estar muito feliz, porque a vida me deu muita coisa boa, né? Eu tenho muitos privilégios, então eu tenho que usar eles também, eu acredito assim. Eu compartilho muito dessa visão e queria trazer aqui 2 coisas que talvez as pessoas não saibam sobre você. Uma delas é que você é essa mulher extremamente ocupada, com 10 mil projetos ao mesmo tempo. Mas, pessoal, nunca houve um momento em que eu falei, Angélica, a gente está numa campanha para recrutar mulheres candidatas. Divulga para mim. Ela divulgava. Angélica, a gente está vendo que os jovens não estão tirando o título de eleitor. A gente está com essa campanha para o Brasil inteiro. Me ajuda a divulgar. Ela divulgava. Então, eu acho que fala de uma pessoa que é muito comprometida com o coletivo. E a segunda coisa
tem a ver com essa pandemia que a gente viveu. Essa é uma coisa que eu acompanhei e que eu vi a sua família, Angélica, você, o Luciano, os meninos, porque eu vejo os desenhos que a Eva faz e toda a coisa da super artística se envolvendo, o Sim. quanto que vocês exercitaram mesmo a solidariedade, sabe? A pandemia ela foi muito dura nas periferias, ela foi muito dura nas favelas. E desde pequena que eu não recebi uma ligação como eu recebi em março, em abril, de mãe de amigo falando, eu tô passando fome. Não tem nada aqui na minha casa. Por favor, façam alguma coisa. Então, a gente viu coisas incríveis, como o Gilson lá em Paraisópolis, que eu brinco que é o prefeito de Paraisópolis, como chamaram ele, que é uma super liderança comunitária, o Edu Lira, nosso Celso Ataíde, pessoas incríveis que se mobilizaram Sim. dentro da favela, dentro da periferia, para enfrentar esse momento. Mas eu também vi pessoas incríveis, como vocês, se organizando para fazer chegar a doação, para que as pessoas tivessem acesso a alimento, a itens de higiene. Então, que a solidariedade seja o maior aprendizado da pandemia. Com Que a gente certeza. Eu acredito muito nisso, assim. Se a gente tem que tirar coisas boas dessa pandemia também, porque muita tragédia aconteceu, realmente, muita gente sofreu. E eu acho que isso é uma coisa boa, quer dizer, a solidariedade, a gente sempre falou muito de solidariedade, né? A gente as pessoas falavam, mas eu não sei aonde ajudar, eu não sei como ajudar. E na pandemia a gente teve a oportunidade de mostrou ali, ó, você pode ajudar aqui, ali, é de álcool gel a, sei lá, a comida mesmo, a um eletrodoméstico. Então, assim, a gente exercitou a solidariedade. Realmente, você falou, aqui em casa, o Luciano fez um trabalho muito bacana, com exemplo arrasta, né? Eles conseguiram levantar mais de 3 milhões de reais doando para vários estados, acho que foram 21 estados, eu não sei, várias instituições. Mas além disso, quer dizer, além do exemplo arrasta, tiveram outras coisas que outras campanhas e pessoas, teve a União Rio, várias outras, que a gente teve a oportunidade de ajudar. E eu acho que também com a imagem dele, né, o Luciano conseguiu levantar coisas e doações para muitas outras campanhas e assim, de novo, do que era essencial na hora, né? Porque em cada situação, em cada lugar, faltava alguma coisa. Então, água, sabão, comida, o que precisasse. E, enfim, a gente acho que conseguiu, de alguma forma, fazer alguma coisa. E muita gente ajudando, né? Muita gente colaborando. Quando você fala dos meus filhos, isso é uma coisa que é um legado e é uma coisa que eu quero muito deixar para eles. Que é o olhar o todo, olhar em volta. Se preocupar com o todo, né? É isso, a função de um pai, de uma mãe, acho que é muito essa, né? Você deixar esses exemplos. E nessa pandemia, eles viram muito isso de perto. De alguma forma participaram. Eu fiz um leilão das roupas deles para ajudar uma instituição e eles separaram, me ajudaram a separar essas roupas para esse leilão. Então, assim, são pequenas coisas que são muito grandes, porque ficam ali, aquilo que a gente falou, né? Fica nos poros, né? E a gente quer construir seres humanos adultos melhores. E é para isso que a gente está aqui. A função do pai e da mãe é essa também. Então, eles realmente, de alguma forma, do jeitinho deles, eles participaram também. E eu fico muito orgulhosa disso. Não, e acho que é o que você falou. Vem sendo um ano duro, há poucas coisas para a gente celebrar desse ano, mas eu acho que a gente aprendeu algumas lições importantes. Ninguém queria passar por essa pandemia, mas já que a gente passou, minha gente, bora aprender pelo menos. E aí eu falava do Edu Lira, do Celso Ataíde, do Gilson de Paraisópolis, mas tem também, sabe, Preto Zezé, os vicentinos da minha comunidade. O que a gente viu na periferia é que a periferia ela tá cheia de grandes lideranças, de uma galera que faz acontecer, que, sabe, e que estão ali para ajudar os mais vulneráveis, né? Eles estão ali vivendo aquilo, então eles sabem muito. Isso que eu falei do povo, que eu acho que o Brasil tem um ajuda o outro mesmo, né? Existem essas lideranças que são muito importantes, são fortes, são potentes, e que a gente tem que o quê? Dar a mão para elas, para que elas consigam seguir ali. Porque é muito difícil, né? Eles estão sempre pedindo. E você está sempre pedindo, é muito complicado, né? Então, quando você se sente ali apoiado por uma doação, por alguém que chega, não, estou de mão dada contigo, vamos. É muito bacana, é muito importante. Você falou uma coisa muito importante, Tabata. Eu acho que
A gente tem que tirar disso que a gente está vivendo coisas boas e a gente tem que aprendizados, na verdade, porque não dá para, não, vejo a hora de voltar ao normal. O normal já não estava servindo, aquele normal não estava bom. A gente viu isso, né? A pandemia ela mostrou, ela botou uma canetinha, um highlighter ali, uma canetinha marcadora nas desigualdades, nos problemas com saúde, com educação, com tudo. Então, já que agora a gente viu, escancarou para todo mundo, a gente não pode querer que, vamos voltar. Não vamos voltar nada. A gente tem que agora é daqui para frente, né? Tem que levar um aprendizado disso. E acho que uma forma, falando como alguém que hoje ocupa um cargo político, eu tomo um cuidado sempre muito grande de não romantizar as coisas, porque eu acho que é incrível como a sociedade se mobilizou para ajudar, e eu acho que isso tem que ficar cada vez maior. É incrível o quanto que as favelas, as periferias fizeram muito mais do que podiam, mas também a gente tem que entender que trouxeram provocações muito importantes para o Estado brasileiro, então, de uma forma bem ampla e não partidária. Então, eu acho que a gente aprendeu que tem 3 coisas aqui. O Estado tem que estar muito mais preparado para enfrentar momentos como esse. A gente vai ter que encarar medidas duras para reduzir essa desigualdade toda. Não dá para a gente, do dia para a noite, ver milhões de pessoas que entram na pobreza, que entram na extrema pobreza, e perceber que a gente não estava preparado como isso. E perceber que nossas escolas não estavam conectadas com a internet. Que nossos jovens passavam longe de ter internet, de ter um computador em casa. Então, acho que, assim, o Estado brasileiro, a política ficou aquém desses desafios. Sim. E a gente vai ter que lutar muito para que ela alcance a população, para que ela de fato represente o povo brasileiro. Acho que a gente aprendeu também que, beleza, a gente deve e pode ajudar pra caramba, mas se você, e aí eu falo como periférica com muito orgulho, se você anda na periferia, você vê que tem muita arte, tem muita cultura, tem muita solução. Então já passou o tempo que alguém chegava lá de cima e dizia o que era para fazer. A gente tem que sentar junto com quem está na periferia e falar assim, vamos resolver isso aqui junto, porque você é quem sabe da solução. E aí aqui o terceiro tripé, uma sociedade que se engaja, que não fecha a janela do carro, a janela de casa e dorme tranquila achando que a desigualdade não existe. E dorme tranquilo em um país tão pobre e tão desigual como esse. Então, não dá mais. Assim, eu tenho grandes esperanças para isso tudo. Eu acredito muito nisso, tudo que você falou, eu acho que não tem mais esse espaço de fingir que não está vendo, ou de não. A gente já viu tudo, tá aí, né? E da crítica, de ficar criticando. A gente não estamos falando aqui de partidos políticos, mas a gente já viu que estava tudo meio despreparado mesmo. E também tem essa coisa de conquistar de novo a confiança das pessoas, né? Porque quando você expõe assim o problema dessa forma, como foi exposto agora, fica tudo muito desacreditado, né? A política fica desacreditada, as pessoas que podem ajudar efetivamente ficam desacreditadas. Então, agora é conquistar de novo, é mostrar, olha, a gente vai ajudar, a gente vai fazer. E é uma outra luta também, porque acho que muita gente ficou muito assustada com o que viu, porque é engraçado, né? Tava aí, sempre teve, a desigualdade sempre existiu, mas tem gente que não vê mesmo, a gente vai tocando a vida, as coisas vão acontecendo e você não vai olhando muito para o lado, né? Então muita gente se assustou com tudo que viu. Então vamos usar esse susto para você ter um olhar mais afetivo mesmo, mais atento, mais empático, né? Com o todo. A gente não está aqui... É que nem quando a gente fala de meio ambiente, as pessoas falam assim, eu vou jogar no lixo. Aí esses dias eu conversando, falei, bom, não tem lixo, né? Porque o lixo, o planeta é uma coisa só. A gente teve a prova agora também da pandemia. Aconteceu uma coisa lá na China que o mundo todo está sofrendo com isso. Então, assim, é tudo uma coisa só. Não existe, falando de meio ambiente um pouco, assim, não existe, vou jogar no o lixo... Não tem. A gente tem que cuidar desse lixo. Sabe? O meio ambiente é uma coisa que me preocupa muito também, porque, falando dos meus filhos, do que eu penso, do que eu quero de futuro para eles, eu quero que eles continuem tendo a Amazônia, o Pantanal lindo de visitar. A gente já visitou algumas vezes, tá em chamas ali, e às vezes eu falo, mas ninguém tá fazendo nada, assim, é o nosso coração ali, é a nossa casa, né? Eu fico apavorada, eu falo, os meus netos, sei lá o quê, será que eles vão ter isso? Porque ninguém tá ligando. E olha como é importante, né? E olha como é o ar que a gente respira, é a nossa casa.
enfim, e fica tudo as pessoas levam mais para a coisa da politicagem e tal, e não prestam atenção, não tem esse olhar carinhoso também para esse assunto do meio ambiente, das queimadas. Isso mexeu muito comigo. Como cientista política, eu gosto de dizer que a política é uma coisa boa, a politicagem é uma coisa ruim. E o que a gente está vendo com o meio ambiente é politicagem pura. Porque não tem matemática que explique você derrubar uma floresta, você queimar uma floresta, que vale muito mais de pé, em todos os sentidos. E aí, como a gente gosta de falar de esperança, uma das coisas que me preocupam nesse momento é ver que as pessoas estão tão apáticas, tão descrentes, sabe? De, não tem jeito, não vou falar sobre isso. E aí, falando um pouquinho do Vamos Juntas, e minha gente, para quem quiser conhecer o Vamos Juntas, é @Vamos Juntas na Política, é um movimento suprapartidário, não é ligado a nenhum partido, nacional, por mais mulheres na política, e o Vamos Juntas, Angélica, me enche de muita esperança, porque a gente liga o noticiário, e é escândalo de corrupção, atrás de escândalo de corrupção, e uma galera que não está nem aí para o meio ambiente, que não está nem aí para a educação, e a gente vai perdendo a esperança, e aí eu olho para as mulheres do Vamos Juntas, que a gente preparou, deu apoio, que estão se candidatando, e eu falo, olha, no Brasil inteiro, há homens e mulheres preparados, aguerridos, comprometidos com a boa política, honestos, se candidatando pela primeira vez. Em todos os partidos. Ou seja, a gente dá aquela esperança, né? Dá. Aquela esperança. E o que mais, talvez, assim, me angustia nesse momento é que se as pessoas estiverem com tanta desesperança e não quiserem nem olhar para o lado, nem falar de política, a gente vai deixar que os mesmos se elejam, que a mesma política impere. Então, acho que um convite esperançoso é, minha gente, não importa de qual partido vocês gostam, não importa onde vocês estão no espectro ideológico, eu tenho certeza que se vocês sentarem a bundinha, pesquisarem um pouquinho e não esperarem a pessoa só te entregar o panfleto na rua, porque talvez aquela pessoa que te representa nem tem recurso para isso, Sim. Você vai encontrar alguém preparado, você vai encontrar alguém, sabe, da boa política, honesto, assim, aguerrido, que conhece os problemas de uma forma profunda. Então, acho que um convite é para a gente acreditar, para a gente se engajar, para a gente não entrar nessa desilusão coletiva. E sem desilusão e com esperança, né? Não vamos entregar vamos jogar a toalha. Não é por aí. Eu tô olhando aqui, Tabata, eu comecei acho que 7 horas, faltam 3 minutos para nossa live. A gente falou pra caramba, passou rápido. Em 3 minutos vai cair aqui. E eu queria dizer que foi muito legal poder falar com você. Não, a gente falou sobre política, mulheres, meio ambiente, educação e muito de esperança. Eu acho que essa é a palavra que resume essa conversa, Angélica. Essa é a palavra que resume a nossa conversa. Esperança. Você traz essa esperança com todo o seu trabalho, com a sua juventude, com a sua garra, com a sua energia na política, militando em prol das mulheres, em prol da educação. Então, assim, eu tenho esperança, acredito em nós, mulheres, acredito em mulheres como você que estão aí nessa luta e vamos juntas, né? Vamos juntas. Vamos juntas. E esse convite nosso, pessoal, para que vocês se engajem, acompanhem, não fiquem distantes e tenham esperança. Vou falar de novo, como disse Frei Beto, vamos deixar o pessimismo para tempos melhores. Agora é hora de ação, de esperança, da gente estar junto. Angélica, muito melhor obrigada. para as nossas meninas, para as nossas mulheres, para os nossos filhos, para o nosso futuro, realmente. Eu acredito muito. Muito obrigada pelo convite. Um dia eu quero te convidar para eu te entrevistar também. Combinado. Tá? Muito obrigada. Um beijão para você e para todo mundo que acompanhou. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Todo mundo que ficou com a gente aí, ouvindo. Tá acabando. Agora a gente tem mais 2 minutinhos. A gente vai enrolando aqui, ó. Falando e tal. Fala de novo como é que é o... Boa. @Vamos Juntas na Política. O movimento por mais mulheres na política. Confiram. É uma página maravilhosa. E a gente conta com embaixadores incríveis como a Angélica. Então, dê uma olhada. Um beijo, querida. Valeu, tchau, tchau. Parabéns. Tchau.